aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 385. Seher saiu de seu quarto com sua malinha desmaiada, dispensando ajuda até mesmo do Jenger para descer as escadas. Bom, gente, aquela mala daria para eu ficar apenas 2 dias em algum lugar. Todo o elenco da mansão aguardava para a despedida e a mãe estava devastado. O último a abraçá-la foi o Sufi, e Seher pediu que ele não esquecesse o que falaram e que não negligenciasse as tarefas, porque ela iria verificar com frequência. Ela disse que revisariam as lições de casa, que conversariam através de videochamada muitas vezes. E não menos importante, pediu que ele não pulasse nenhuma refeição e que de qualquer forma iriam se encontrar em breve. Também pediu que a criança prometesse que não seria ruim. E antes de sair, pediu que ele não fosse lá fora porque estava frio. Mas Yusuf disse que colocaria a jaqueta. E Seher se despediu finalmente de todos, saindo com Yaman. Já do lado de fora, Yaman se colocou à disposição para levá-la se ela quisesse. Mas Seher disse que não era necessário, justificando que precisava ir sozinha para se acostumar a viver sem ele. Em seguida, Seher pediu que Yaman guardasse a aliança dela porque não queria perdê-la. Ela disse que seria até ela pedir de volta. Yaman disse que seria somente com uma condição. Então logo pegou sua aliança e disse que a condição seria que ela guardasse a dele também. Yaman disse que seria até a hora de devolverem um ao outro. Naquele momento, Yusuf e Zia observavam da porta. Quando Seher entrou no carro, ambos ficaram se olhando. Yaman lembrou de quando entraram na mansão de mãos dadas para anunciarem que estavam juntos com as palavras do Babarife em minutos de sabedoria. Época boa, oh meu Deus, que sofrimento! Finalmente Seher saiu da mansão, deixando um rastro de tristeza. Yaman, com lágrimas nos olhos, me deixou triste demais da conta. Yaman ficou incomodado andando de um lado para o outro e logo em seguida disse que não havia distância que pudesse separá-lo dela. Nedim ligou porque Yaman havia pedido para ele verificar o bairro. Nedim disse que visitou a casa com o proprietário e que verificou todos que moram no bairro. Yaman quis saber se havia algo preocupante e Nedim disse que parecia seguro. Yaman perguntou pelos homens e Nedim disse que eles iriam proteger a casa da Seher 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que ela percebesse. Yaman pediu que ele fosse avisado caso ocorresse qualquer problema. Em seguida, Yusuf se aproximou com o tio e Yaman perguntou se ele ainda estava chorando. Yusuf disse que não, que ele tinha chorado mais cedo e que era por aquele motivo que os olhos dele estavam molhados. Naquele momento, Zia e Yaman se olharam. Yusuf disse que sabia que a tia tinha ido embora para que pudesse melhorar, mas que ele ainda estava triste. A criança perguntou se tudo ficaria bem, pois eles tinham prometido. Após agachar, Yaman disse ao homenzinho que cumpria suas promessas. Ele também disse que se a tia o visse triste, ficaria ainda mais triste, e que naquele momento ela precisava deles mais do que nunca. Yaman disse que tomaram aquela decisão para que tudo fosse melhor do que antes, perguntando se a criança entendia. E Yusuf respondeu que sim, e que foi por aquele motivo que não se aproximou deles, e teve a aprovação do tio. Yaman disse que seriam mais fortes do que antes para a tia dele. Em seguida, Zia disse que Yusuf continuava ali. Zia disse que quando Seher ligasse perguntando se ele tinha feito a lição de casa, o que ele iria fazer? Dizer que Yusuf não fez a lição de casa e continuou fazendo beicinho? E o mais engraçado foi Zia fazendo beicinho. Yusuf disse que não fazia aquilo e Zia disse que sim, porque ele via aquilo. Zia falou sobre o acordo que fizeram com Seher e queriam fazer o dever de casa juntos e que ela iria checar quando chegasse, chamando a criança para começar, ao passo que Yaman não esboçava nenhuma reação. Yusuf concordou e Zia disse que iriam aborrecê-la porque se ela ficasse chateada, faria uma carinha como a dele e voltou a fazer careta. Yusuf riu chamando o tio. Eita, clima ruim, oh meu Deus. Em um dado momento, Yaman entrou em casa e sentiu um vazio. Em seguida, ele lembrou de algumas palavras dela. A Seher falava que ele deveria estar com vontade de tomar café e que ela iria fazer para que pudessem apreciá-lo juntos. Yaman estava visivelmente arrasado e enquanto subia a escada lembrava dela dizendo que faria a refeição favorita dele, pedindo que ele não se atrasasse. Enfim, foram várias lembranças do dia a dia deles. Ela combinando de pegar Yusuf na escola com ele no dia seguinte e tals.
E Amã se dirigia até o quarto dela com várias lembranças do que ela dizia para ele no dia a dia. Ao entrar no quarto, lembrou de quando ela disse que era para ele não esquecer que ela sempre estaria esperando por ele ali e que sem ele tudo era incompleto, sem gosto e sem sentido. E Amã fez um tour pelo quarto vazio, encontrando a escova de cabelo apenas. Em seguida pensou em ligar, mas declinou. E a Semin tentou tirar a vida do mafioso, irmãozinho dela. Mas Ali chegou no momento certo e não permitiu, mas agora ela e sua família correm perigo. Ali contou para ela que Duigu não morreu. Duigu, preocupada, tentou falar com Yasemin, mas como não conseguiu, ligou para Ali, que a tranquilizou dizendo que estava com a irmã e que iriam vê-la. Tão logo chegou em frente à nova casinha, Seher ficou na porta, ao passo que Nasli, Zurhal Coral escondidinha, dizia que Amã não tinha ido. Seher estava perdida, mas logo viu Nasli, que foi dar as boas-vindas. Seher se desculpou por ter enviado mensagem para a grande amiga há muito tempo, porque o tráfego estava intenso e ela atrasou, pois é? Coral disse que não tinha problema e que ela tinha acabado de chegar. Ela perguntou se foi difícil sair e se Amã não causou nenhum problema. Seher disse que ele não fez nada daquilo e, como sempre, ele não fez nada além de apoiá-la, e ainda disse que se Nasli o conhecesse, perceberia que não era o que ela pensava. Coral disse que talvez, mas que tinha medo do esposo dela e que ele era como Talat. Se resguardando, Coral pediu que Seher esperasse para apresentá-la até ela se acostumar com a situação, pedindo que ela entendesse, e Seher disse que a entendia. Zurhal depois disse que era o primeiro dia da nova vida da Seher e que era emocionante, pedindo que ela olhasse a nova casa e que ela seria mais feliz ali, e que eram vizinhas e que poderiam se ver toda vez que quisessem. Após entregar as chaves para Seher, pediu que ela entrasse ao passo que já tinham segurança do Yaman na espreita. O homem informou tudo o que estava acontecendo em tempo real para Nedim por telefone. Nasli, Zurhal Coral mostrou a casa dizendo que eram amigas. Logo depois, Seher tirou um envelope com dinheiro entregando para Coral, dizendo que era para os gastos, e a mulher disse que não poderia aceitar. Seher disse que Yaman deu, caso contrário não teria aceito que ela ficasse lá, e Zurhal aceitou. Ela disse que era para Seher lembrar que fez tudo aquilo apenas para dar-lhe paz de espírito. Na verdade, Seherzinha, ela quer que você descanse em paz para sempre. Isso sim, só que num jazigo, ok? Zurhal recebeu uma ligação da secretária do Aziz, dizendo que ela deveria ter pago as contas do escritório, mas que parecia que não havia feito. Zurhal disse que esqueceu e a secretária disse que cortaram a eletricidade, pedindo que ela pagasse naquele momento. E Zurhal disse que faria aquilo, lamentando o ocorrido. Seher quis saber o que tinha acontecido e Coral contou tudo. Em seguida, lamentou deixar Seher sozinha, mas pediu que ela começasse a desfazer as malas, porque ela voltaria logo. Quando Zurhal saiu, Seher pegou a aliança dele e pensou no momento em que ele disse que a coisa suportável sobre despedidas era o reencontro. Falando em reencontro, o reencontro de Duigu com Yasemin foi emocionante, sobretudo quando Duigu viu que ela usava as pulseiras, símbolo do amor das irmãs. E a mãe em seu escritório, arrasado, lembrou do dia do julgamento, do divórcio e de quando tiraram as alianças. Ele estava aflito, com o celular na mão, morrendo de saudades da cremosa. Seher também estava se sentindo incomodada com a distância, tomando chazinho de olho no celular. Ela lembrou de quando Yaman pediu que ela o procurasse quando precisasse de qualquer coisa. Quando ia ligar, Yaman ligou primeiro dizendo que ela não esperava que ele ligasse tão rápido, mas Seher disse que estava prestes a ligar para ele. Ela disse que estava preocupada com Yusuf. Yaman disse que estava bem e que já tinha começado a fazer o dever de casa e tals. Seher disse que tinha muito medo que ele ficasse chateado. Ambos pegaram aliança. Yaman quis saber como estava a casa, enfim. Sobre os assuntos operacionais como gás e eletricidade, Seher não sabia nada e ele pediu que verificassem juntos, se ela quisesse. Seher perguntou se não iria mantê-lo ocupado e Yaman disse que não. Seher averiguou tudo com ele na linha, pois é. E vem retaliação do lado do mafioso, fortes emoções no núcleo B, em breve. Seher se ajeitava, apertava a bochecha para ficar corada, para fazer uma videochamada com Tudão. Do outro lado, ele também colocava cada fio de cabelo no seu devido lugar. Quando ele ligou, disse que ela estava linda e ela disse o mesmo dele.
Seher perguntou se ele queria ver a casa e Amã disse que parecia um lugar legal e ela disse que sim, mas que não era como a casa deles e ficou borocochosinha. E Amã percebeu e quis saber o que estava errado. Seher disse que nada, mas que estava muito quieto e que ela pensou em como seria se ela estivesse na mansão, que estariam fazendo a lição de casa do Yusuf juntos e que a voz alegre do Yusuf seria ouvida por toda a mansão, citando Uzia mostrando suas flores, lembrando da Adalit com raiva da Neslihan enquanto cozinhava. E Amã falou que talvez estivessem tomando café juntos na sala de estar e Seher concordou. Ele ainda disse que depois que terminassem o café, iriam até a colina para ver a estrela do norte e que ela estaria dormindo no ombro dele ao passo que ele ficaria vendo ela dormir até de manhã. E Amã jogando pesado, né? Bobo não, hein? Em seguida ele falou que era o sonho dele, mas que havia uma questão mais importante que ignoraram e Seher quis saber o quê. E Amã disse que era a segurança dela e que não haviam verificado se as janelas tinham grade, afinal era térreo. E Seher disse que ele tinha razão, com lágrimas nos olhos. Em seguida disse que iria lavar o rosto e que ligaria de novo mais tarde. Logo depois, Seher começou a palpitar com a mão no colar e ligou de novo. E a mãe estava admirando a aliança e não entendeu nada, dizendo que achou que ela ligaria mais tarde. Seher falou sobre o que ele tinha dito sobre a segurança e, confusa, disse que poderia estar tomando o tempo dele, mas a mãe disse que todo o tempo dele era dela. Neslihan, que foi verificar se ele queria comer a pedido de Adalit, ouviu tudo. E a mãe pediu que Seher verificasse se tinha algo na geladeira para aquela noite, pedindo que ela não negligenciasse aquilo pulando o jantar. Enquanto verificava a geladeira, se preocupava com a alimentação dele também. Ela disse que Nasli havia comprado algumas coisas e que eram o suficiente para aquela noite, mas percebeu que os talheres eram sempre para uma pessoa, perguntando o que fariam quando ele fosse lá. E a mãe pediu que ela não se preocupasse, pois cuidariam de tudo que estava faltando. Neslihan ouvindo tudo. E a mãe pediu que ela fizesse uma lista e que cuidariam daquilo. Em pensamento, Neslihan disse que ele estava falando com Seher, toda romântica, dizendo que não poderia interromper aquela conversa entrando. E a mãe conversava com Seherzinho olhando para a aliança. Na cozinha, Adalit perguntou se a mãe iria comer. E Neslihan disse que não pôde perguntar a ele porque ele estava tendo uma conversa muito importante ao telefone. Adalit quis saber por que ela demorou tanto para voltar, perguntando se ela estava ouvindo atrás da porta. E Neslihan mentiu dizendo que não faria aquilo. Ela disse que ouviu parte e que ele estava falando com Seher. Adalit ficou preocupada se não era ela, mas Neslihan a assegurou. Neslihan disse que apesar de separados estavam juntos e que seguiam juntos e todas ficaram felizes. Zia entrou no momento em que Florzinha disse que era lindo amar e ser amado. Ele riu, respondendo que era bonito ao se aproximar dela e disse que as pessoas percebiam que estavam vivas quando eram amadas e que até as flores desabrochavam quando eram amadas. E Adalit e Neslihan, atentas com um sorriso canto de boca. Naquele momento, Florzinha saiu sem graça e Zia ficou com cara de paisagem. Ele perguntava para as duas por que Florzinha tinha saído e logo riu, dizendo que tinha falado flor, e ela saiu. Seher falava com Yaman sobre as fechaduras, dizendo que não queria que ele se cansasse, e logo depois ouviu um barulho perguntando se ele tinha ouvido também. Ele disse que talvez os fusíveis tenham queimado, e ao constatar, Seher confirmou que tinham queimado, pois as luzes não acendiam. Yaman a orientou a resolver o problema e deu certo. Yaman perguntou se estava quentinho lá, afinal ela ficava resfriada facilmente, pedindo que ela aumentasse um pouco a caldeira, caso não estivesse quente o suficiente. Seher imediatamente disse que não sentia frio quando falava com ele, ficando constrangida depois, e assim terminou o episódio. E pelo fragmento, o casal se aproximará como nos velhos tempos e acho que eles ficam bem em lugares simples. E a mãe irá abandonar a empresa como de costume para ser marido de aluguel de Seher. Farão comprinhas na feirinha, banana e maçã. Eita! Senra dará um tapão na Yasemin quando descobrir o envolvimento dela no atentado a do Igu. E depois de uma pegada na cintura, Seher vai sentir calor, precisando de água gelada no rosto. E a vida continua, Emanete. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um ótimo final de semana. Um forte abraço. Bye, bye.